Graças e paz, meus irmãos. Vamos estar dando uma continuidade aqui nos nossos vídeos, nossos estudos. E tá aqui o Leonardo Boff. E não é fácil fazer uma crítica teológica sobre essa personalidade que viveu a vida inteira enfurnado dentro de estudos teológicos e questões religiosas. Então, só para a gente entender de quem a gente vai estar contextualizando, primeiro eu gostaria de dar uma dica que sempre me perguntam: qual é o momento de fazer teologia, qual é o momento de buscar esse conhecimento a mais. E a dica que eu dou, que eu falo, é o seguinte: se você não buscou nenhuma experiência com Deus, e se você nunca leu a Bíblia toda pelo menos uma vez, você vai passar mal. Você vai passar mal em um seminário, uma faculdade teológica, porque você não tem nenhum preparo, porque lá não se busca, lá não é lugar de buscar espiritualidade, lá não é lugar de buscar fé, nada disso, muito pelo contrário. Sua fé vai ser aprovada no fogo, porque provavelmente o que eles vão dizer é que tudo que você aprendeu não tem nenhuma análise fundamental. Então você vai perder o rumo de casa na primeira aula. Então, busque o seu contato, busque a sua experiência com o Eterno. Leia a Bíblia. Não tem como você nem querer fazer teologia nenhuma se você nunca se dispôs a ler a Bíblia toda. Em terra de cego, quem enxerga vira rei. E se você nunca leu nada do que eles vão falar, você não tem autoridade nenhuma para discutir com ninguém. Então, fica aí a dica. Se você não quer perder mais do que o rumo de casa, primeiro busca a espiritualidade, busca a sua experiência com Deus, leia a Bíblia de capa a capa e depois você não vai passar tão mal assim. Outra coisa se a gente analisar tanta complexidade das linhas teológicas do Antigo Testamento, dos extratos fontes dos judeus no sentido de javista, eloísta, deuteronomista, cronista, sacerdotal, já dá para a gente ter uma ideia de que eles divergiam teologicamente, tanto sobre o mundo espiritual, sobre a pessoa de Deus, no aspecto de algumas questões. A gente vê ali que em Crônicas o diabo incitou Davi, ou em Samuel, não lembro agora, ou vice-versa. Não, quem incitou Davi foi Deus. Mas aí que tá, foram o mesmo povo que escreveu que um foi Deus e outro foi o diabo. Então, assim, se você não entender o pensamento de cada um deles, você não vai chegar a lugar nenhum. Tanto que na época do Jesus histórico, a gente tem o quê? Essênios, zelotas, fariseus, saduceus, e ambos divergiam teologicamente, tanto sobre o mundo físico quanto o mundo espiritual. Ok? Então fica essa dica aí. Leonardo Boff, de família muito católica, ele entrou para a Ordem dos Franciscanos em 1959, em 64 foi ordenado frei, em 1970 alcançou o grau de doutor em teologia pela Universidade de Munique. Ele teve um desentendimento com o ex-papa Bento XVI, chamado Joseph Aloysius Ratzinger, que era amigo dele lá na faculdade e tal, estudo, eles se desentenderam de forma teológica. Pseudo-criador da teologia da libertação, voltou para o Brasil e também um importante ativista dos direitos humanos. Já li alguns livros dele. Também militante do Partido dos Trabalhadores e considerado um dos principais teólogos brasileiros contemporâneos. Ao escrever o livro Igreja, Carisma e Poder, em 1985, ele foi condenado pelo Vaticano com silêncio obsequioso. Ou seja, não poderia falar, ensinar nem exercer o seu sacerdócio por 8 anos. Praticamente foi excomungado. E
logo depois ele renunciou os seus votos de sacerdócio. Então vamos à análise teológica. Você tem medo de morrer? Engraçado. Eu tenho 2 livros e hoje é consenso na teologia ecumênica que na morte acaba o mundo para você e você ressuscita. A ressurreição não se dá no final dos tempos. Se dá quando para você chegou o final dos tempos. Então, a alternativa cristã não é vida ou morte, é vida ou ressurreição. Então eu digo, olha, para mim... Lembrando só um detalhe para entender, é o seguinte: pro protestantismo, a Bíblia, ela é a regra de fé e prática, ou seja, ela está acima. Pro catolicismo ou para os padres, você nunca vai ganhar uma discussão com eles ou vice-versa, porque para eles a igreja está acima da Bíblia, né? Como tem aquela historinha lá que o Papa, substituto de Pedro e blá blá blá, eles defendem que a igreja veio primeiro do que o Novo Testamento. Quando o Novo Testamento foi escrito, a igreja já existia. Então, como nós, como protestantes, cremos que a Bíblia está acima, ela que dita a regra de fé e prática, para eles não. Para eles é a igreja, ou seja, eles como autoridade papal, é que eles creem que eles podem até mesmo acrescentar, tirar e modificar como eles quiserem, né? Porque às vezes as pessoas, o Papa não sei o que, então ele quer mudar a Bíblia, mas aí que você não entende. Na concepção deles, eles têm autoridade para isso, né? Porque eles acham, eles acreditam, né, que a igreja está acima da própria palavra, da própria Bíblia, e que se eles acharem que alguma coisa já não está bom para hoje, contemporaneamente, que eles como igreja têm autoridade para tirar, colocar ou acrescentar qualquer coisa. Então é por isso que você vai ver, né, na fala do próprio Leonardo Boff, que ele vai descaracterizar todo o pensamento cristão. Ele vai descaracterizar todo, porque ele acha que ele pode reconstruir esse pensamento, né? Ou seja, todo o pensamento teológico, tanto que os padres da igreja, ou a igreja primitiva, ou o próprio judaísmo, ele se acha ali, não, a morte é isso, não, a morte é quando eu morrer já veio a ressurreição, e não sei, porque ele acha que ele pode construir o pensamento que ele quiser e ponto final, né? Pois é, aí fica fácil, porque aí cada um constrói o seu, né? Até acabar de ressuscita. A ressurreição não se dá no final dos tempos. Se dá quando para você chegou o final dos tempos. Então, a alternativa cristã não é vida ou morte, é vida ou ressurreição. Então eu digo, olha, para mim a morte, estou nascendo lentamente até acabar de nascer. E quando acabo de nascer, tudo que está virtual em mim que não pude realizar, floresce, e aí é a ressurreição. É o ser novo. Uma outra fase do joguinho. Outra fase do jogo que eu espero que caia nos braços de Deus Pai e Mãe de bondade. E se tiver aquela corrida de obstáculos lá, como é que fica? Olha, eu não acreditava no purgatório, porque o purgatório foi uma invenção medieval, com aquela hierarquia de príncipes, de reis, etc. Conforme a ofensa, o castigo. A igreja não conhecia. Agora eu reintroduzi para botar um bocado de gente dentro. Muita gente que precisa ir para lá. Porque eram tão ruins aqui embaixo e que são até declarados santos. Engraçado que esses... porque ele já é um padre excomungado, né? Ele já é um déspota da própria religião que ele serviu. É um apóstata da própria fé. O problema é que essas pessoas deveriam eles deveriam ter pedido perdão a vida inteira
por toda a história maldita que eles criaram, né? Tem um livro, Página Negra do Cristianismo, que é todo o catolicismo medieval, né? Todo bonitinho, falando querendo desconstruir as ideias da própria teologia católica dele mesmo, né? Sendo que a igreja ainda prega sobre o purgatório, e ele mesmo, por que ele divergia de coisas? Porque ele sabia que tudo que ele ensinou era tudo mentira, e quando ele foi se rebelar contra isso, o que foi? Silêncio, tchau, sai daqui fora, entendeu? E agora aí quase partindo dessa vida para uma outra, e aí as pessoas, né, eu vou falar e não sei o que. Pois é, mas na verdade o que esses homens deveriam, né, os padres pintando de bonzinho, deveria pedir perdão pelo resto da vida, por toda a história negra institucional de uma igreja que matava em nome de Deus, queimava as pessoas na praça em nome de Deus. Se entrasse na casa das pessoas, achasse um vaso, ou as pessoas fossem acusadas de bruxaria, pegavam essas pessoas em nome da religião, do cristianismo de Deus, matavam e queimavam essas pessoas em praças públicas. O negócio é onde Jesus ensinou isso. Onde que o evangelho ensinou esse tipo de coisa? Então, assim, hoje fica fácil querer desconstruir o purgatório e não sei o que, o diabo, o Satanás e o inferno. Se o tempo inteiro vocês fizeram do cristianismo uma página negra na história por mais de 1000 anos. Por mais de 1000 anos. 1300 anos. Vamos continuar aqui. A igreja não conhecia. Agora eu reintroduzi para botar um bocado de gente dentro. Muita gente que precisa ir para lá. Porque eram tão ruins aqui embaixo e que são até declarados santos. Eu não vou dizer o nome, senão os seguidores aqui vão ficar furiosos. É mesmo? Tem santo que precisa ir para o purgatório? Porque o purgatório não é a antessala do inferno, é a antessala do céu. Então, ele pode ir para lá, fica penando. Sei. E depois, com esse Papa, fiquei mais convencido. Porque quando esse Papa sagrou 3 cardeais negros, disse 2 coisas importantes. Não pregue mais o evangelho com medo, como sempre se pregou. Preguem o evangelho com amor, como Jesus. Segundo, não pregue a condenação eterna, porque a condenação é só temporal. Porque... Eu tenho até um vídeo ali, uma crítica ao Daniel Mastral e seu inferno temporário, porque independente da sua linha de pensamento, do que você crê ou deixa de crer, você tem que entender o seguinte. Quando João Batista diz arrependei-vos e mostrai frutos do vosso arrependimento. Quem vos ensinou a fugir da ira que há de vir? Da ira que há de vir. Do cálice da ira do Deus Todo-Poderoso. Quem vos ensinou a fugir? Ou seja, quem disse para vocês que não vai vir? Quem iludiu vocês de que não vai acontecer? Quem disse para vocês que vocês vão escapar? Então o que acontece? Quando Jesus veio salvar aquele que se havia perdido, a gente tem que entender uma coisa. Se você coloca condenações ou juízos temporários, você, pelo menos o cristão, que se diz cristão, e não é cristão moderno, contemporâneo, não. Cristão apostólico. Isso é doutrina apostólica. Cristão apostólico. Né? Cristão raiz, cristão do cristianismo. Né? Se você crê em temporalidade dessa questão aí, logo o próprio apóstolo Paulo se removeria do túmulo, viria e diria: tudo que eu fiz foi em vão, porque eu pensei que eu estava livrando vocês da ira que há de vir, mas na verdade eu nem deveria ter feito isso, porque mesmo que a ira venha, vocês vão ser perdoados depois. É uma inutilidade. Você também invalida, né, o próprio sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não faz sentido,
Jesus morreu no meu e no seu lugar para nos salvar de algo que depois da morte você não precisaria que ele tivesse feito isso. Então, o problema desses camaradas, Leonardo Boff, quantos Boffs existam, é que eles desconstroem o pensamento dos hebreus, eles desconstroem o pensamento judaico, eles desconstroem o pensamento apostólico, eles desconstroem o pensamento da própria religião deles. E no final das contas, esses caras, eles não sabem nem o que eles são, entendeu? São mais perdidos que seguem tiroteio, entendeu? As heresias não vêm de pessoas que estão em bancos de igreja, as heresias não vêm de pessoas que estão sentadas, as heresias não vêm de leigos, as heresias vêm de doutores, vêm de bacharéis, vêm de teólogos, vêm de filólogos. A heresia vem de quem acha que sabe ou de quem busca saber demais. Não vai vir de leigo, né? As heresias vêm desse tipo de gente. Vamos continuar. Que mais convencido que quando esse Papa sagrou 3 cardeais negros, disse 2 coisas importantes. Não pregue mais o evangelho com medo, como sempre se pregou. Nisso eu concordo com ele, gênero, número e grau. Por quê? Porque esses dias a gente estava em um debate, umas discussões, e aí uma pessoa falou, se tirar o diabo da igreja, a igreja esvazia, porque através do medo. Eu falei, opa, peraí, em primeiro lugar, a história do pensamento do evangelho nunca foi construído com base no diabo, no que ele pode ou não pode fazer, até porque ele é um derrotado. Ele é um derrotado, então a ideia do diabo, ela não aproxima e nem afasta ninguém da igreja, porque ele é um derrotado, entendeu? Na verdade, a ideia do medo, você trazer uma pessoa pelo medo, é errado, porque o apóstolo João vai dizer que aonde tem medo não tem amor. Ou seja, você serve Deus por medo ou por amor? Aí eu disse o seguinte, se tirar o inferno da igreja, aí sim pode esvaziar uma boa parte. Por quê? Porque as pessoas muito servem a Deus por medo. Aí você pega um pensamento, olha, vai lá para os hebreus, né? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Ninguém ali servia a Deus por medo. Não existia ali nenhum pensamento construído de condenação pós-morte. Então, quando Deus chega a Abraão e diz, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão, ele tinha uma vida boa, né? A sua família era de boas posses. Então não havia por que ele sair de tudo que ele tinha de bom para o meio do nada, andar pelo deserto, vai peregrinando, E aí, Deus, onde é que está a vida boa? Não, vai andando. Aí você andando no meio do nada, esperando que Deus provê alguma coisa, sendo que na sua casa você tinha tudo do bom e do melhor. O que faz um homem abandonar tudo isso e ir atrás de uma voz que diz que é Deus? Porque ele acredita, e quando ele acreditou que é Deus, ele foi atrás, ou seja, Deus passou a ser o motivo da sua existência, o motivo do seu sentimento, o motivo da verdade, o motivo do seu amor. Então Abraão nada mais importou para ele, tanto que Moisés falou, se a sua presença não for comigo, eu não saio daqui, ou seja, nada me importa mais do que a tua presença, nem terra prometida, nem céu, nem inferno, nem coisa nenhuma, até porque Moisés não tinha uma ideia desenvolvida sobre isso. Então assim, para Moisés, quando ele risca o meu nome do livro da vida, Moisés está dizendo, nada disso me interessa se o Senhor não for comigo. Então lá os hebreus, eles não serviam a Deus por medo daquilo que Deus podia fazer com eles, eles serviam a Deus por amor. Ok, agora quando a gente vai na parte do cristianismo, aí a gente já vê mais uma luta do bem contra o mal, né? As hostes espirituais das trevas, o Deus deste mundo cegou o entendimento dos homens para não ver o resplandecer da glória de Deus. Efésios 6:10, a armadura de Deus e combateu bem. Então aí se há uma ideia de combate, mesmo assim a igreja é mais do que vencedora. Sempre foi desenvolvida essa ideia, nós não estamos numa luta que vamos perder, já estamos numa luta predestinada a vencer. Então não tem por que ter medo de inimigo nenhum, entendeu? Até porque Deus não tem inimigo.
se tivesse inimigo, não seria Deus, porque a ideia de ter um inimigo é que ele pode te atingir. O diabo não pode atingir Deus em nada, entendeu? A ideia de inimigo é que se alguém é teu inimigo, há a propensão de você querer destruir, aniquilar. Em nenhum momento acontece isso. Se já fosse inimigo de Deus, eu já tinha feito isso há muito tempo. Então, tudo bem, vamos deixar essa história. Então, quando ele diz que a igreja foi conduzindo as pessoas através do medo, aí é uma questão de ter ensinado errado, dos portadores de microfone, dos portadores das vozes, querer usar o evangelho a partir de um sentido que não deveria ter sido construído, porque Jesus Cristo, o evangelho, sempre foi amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Foi tirar o ego do humano, a arrogância do ser humano, as obras da carne, para que o ser humano pudesse ter um coração propício a ser cheio do Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo vai habitar numa casa suja, numa casa cheia de intriga, numa casa cheia de corrupção. Então a ideia é reconciliar o homem com Deus. Reconciliar o homem com Deus. Agora, o que a igreja medieval, da qual ele fez parte hoje, quer falar que é contra, foi eles que fizeram isso. Foi eles que fizeram isso. Preguem o evangelho com amor, como Jesus. Segundo, não pregue a condenação eterna, porque a condenação é só temporal. Porque no inferno não existe. A misericórdia de Deus é infinita. E Deus não pode perder nenhum filho dele, nenhuma filha dele. Até o diabo vai pro céu daqui a pouco. Eu, como teólogo, o inferno tinha que estar ali. Tinha que estar ali. O medo usado, né, como uma ferramenta de convencimento, continua, né? Especialmente nessas igrejas pentecostais que trabalham com o inferno, com demônio toda hora. Isso, qual é o efeito disso? O efeito disso é que você perde a alegria de viver. A vida é para ser celebrada, gente. É bom viver. E você, não, eu tenho que ser bom porque senão eu vou para o inferno, vou ser castigado. Você tem que ser bom pela bondade das coisas. Eu até escrevi um artigo longo, porque estava satanizando Lula, a história a biografia de Satanás. Eu publiquei, está em vários artigos, foi traduzido tudo quanto é língua. Satanás é uma invenção humana. Na Bíblia ele era um anjo bom, que estava lá no céu, mas teve uma tarefa muito chata. Ele devia tentar Jó e vou tentar fazer uma tarefa difícil agora, que é falar em cima, desconstruindo o pensamento que ele fez ali. Satanás era um anjo bom e não sei o que. Não, mas em nenhum momento, em nada que foi escrito, disse nas escrituras que ele foi um anjo bom. Entendeu? Porque o próprio Jesus vai dizer lá em João, ele peca desde o princípio. E nele não há verdade. Então não existe essa história. Mas vamos lá. As pessoas boas, para ver se eram boas mesmo. Então, essa história da parte de Jó tentar os homens como tentou Jó, é o que eu já expliquei em outros vídeos, que aí sim, esse Ra-Satã, ele é ali em Jó, ali a sua função. A sua função. Deus a ninguém tenta e de ninguém pode ser tentado. Por quê? Porque a função do inimigo era essa. Ele ia lá, tentava, não, mas é por causa disso. Então, o próprio judaísmo assim vê ele dessa forma. Dificuldade em Jó e tudo, mas Jó perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Então, o diabo voltou para o céu. Mas quando eles foram para o... Esse é outro problema, né? O diabo voltou para o céu. Que céu é esse? Porque no judaísmo, na Cabala, tem 7 céus. Paulo foi até o 3º. Aí tem 7. O cara voltou para o céu. O diabo voltou para o céu depois que tentou Jó. Esse é o problema desses caras. Aonde eles tiraram essa fonte de informação que não existe no judaísmo, no semitismo, no infernismo, não existe em lugar nenhum, só existe na cabeça desse povo que acha que ele pode construir uma Bíblia a partir do nada, né? Deus criou tudo a partir do nada. E eles constroem uma Bíblia mental a partir do nada. Exílio babilônico, que ficaram 60 anos lá, encontraram o maniqueísmo, 2 princípios, bem e mal. Não foi 60, foi eles 70. Tinham anjos e demônios.
que Israel não conhecia anjos e demônios. Eles assumiram como... Tá, uma parte disso que ele vai falar, sim, é importante, porque no exílio eles vão desenvolver esse pensamento dualista, né? Por quê? Os hebreus eles tinham um pensamento que o bem e o mal vinha de Deus. Só que no exílio, né, eles se misturam lá com as outras religiões, e o zoroastrismo, entendeu? Então essa dualidade lá, não, o mal não pode vir de Deus, tem que ter um outro ser, tem que ter alguma outra coisa. Então essa ideia é de mal no sentido personificado em um ser que não pode estar em Deus, não. Tendo que Deus fala, eu crio o mal, eu crio as trevas, eu enfermo, eu faço viver e tal. Tudo bem. Só que realmente, historicamente, lá no exílio, os hebreus, eles saem com uma outra teologia, né? Eles saem com a teologia não, tem espíritos maus, não, a maldade tem que estar num ser que não pode vir de Deus. Só que aí que está, desde que o mundo é mundo, a história do pensamento é construída. Desde Platão, Sócrates e Aristóteles. Tanto a história do pensamento filosófico evolui, quanto o teológico também. Então o fato deles chegarem lá e identificar coisas que eles não sabiam que existia, não quer dizer que essas coisas existem, cara. Para pra pensar no final da sua vida. Entendeu? É igual hoje, eu pego um celular, volto na máquina do tempo, chego lá na época de Jesus e diz, eu tô aqui com o celular, eu ser queimado na fogueira, demônio, herege, sei o que lá. Porque o fato de eu não ter nascido numa época que isso existia, ou dado momento que eu não estava numa cultura que eles praticam essa existência, não quer dizer que essas coisas nunca estavam ali. Então o que acontece? O fato dos judeus não ter uma ideia de anjos ou demônios não quer dizer, talvez Deus os preservou de mostrar para ele coisas que não tinha necessidade nenhuma dele saber, até porque a revelação é progressiva. Entendeu? Ou seja, o que nós sabemos hoje em questão de teologia, nem Agostinho tem, nem Agostinho teve, nem Lutero tem o material que a gente tem hoje. Entendeu? Então, se eu voltasse hoje para discutir com Agostinho, com Lutero, provavelmente a gente engoliria, destruía teologicamente esses caras. Por quê? Porque ele não tinha. Os caras tinham uma Bíblia, os caras tinham alguns livros, eles não tinham todo o material exegético que nós temos condições de fazer uma boa teologia hoje. Então não vem dizer que só por eles terem entrado no exílio e terem sido revelado para eles atributos de questões espirituais, não quer dizer que aquelas coisas não existiam, não estavam ali. Então os judeus eles fazem muito isso, eles adaptaram coisas sim no exílio, na religião dos outros, trouxeram para eles e só mudaram, né, a margem daquela história e pegaram para eles e implantaram isso dentro do judaísmo. Mas o fato não quer dizer que aquelas coisas nunca existiram. Deus nunca teve o porquê fazer com que eles tivessem conhecimento daquele tipo de coisa na época em que tudo começou. Deus era muito transcendente, nem podiam usar o nome dele, só a sigla. Viram o anjo como intermediário. Então Gabriel, o El é Deus, aquele que traz a mensagem. Rafael, ele é Deus, aquele que cura. Então anjos entraram como os mediadores. E apareceu o diabo. O que vão fazer com o diabo? Criaram o inferno para botar o diabo. Não criaram o inferno porque apareceu o diabo. Em primeiro lugar, você acabou de falar lá sobre Satanás. Entendeu? Sobre Satanás. Vou até pegar aqui. O que acontece? Você acabou de falar lá sobre o Satanás, ok. Só que você tem que entender que o que a gente tem como diabo no Novo Testamento é esse Satanás, entendeu? O diabo a gente tem como sendo a pessoa de Satanás. Porque, aqui, origem da etimologia diabo é do latim, né, diabolos, tomado pela língua da igreja, ao grego diabolos, que quer dizer caluniador,
acusador, ou seja, esse diabo, ele tem a mesma função de Satanás, ou seja, na construção do pensamento cristão, são a mesma pessoa, entendeu? Só que agora é outra cultura, é outra língua, não vai chamar o cara de Satã. Qual é o caluniador no grego? É o diabo. Então é uma questão de mudança de etimologia de palavra, não é de etimologia de personalidade. Um exemplo diabo, né? Vamos colocar aqui que diabo é uma palavra em português. Se eu for para o inferno dos Estados Unidos, é diabolos, né? Um exemplo lá. Como é diabo em inglês? Diabolos. Não é uma questão de mudança de pessoa ou de personagem, é questão de mudança de língua. Entendeu? Agora, dizer que por causa do diabo foi criado o inferno, o problema é você falar e não mostrar um livro, uma fonte, e não falar de nada, porque falar até papagaio fala, cara. Você leu isso aonde? Qual é o autor? Qual é o artigo? Ah, deve ser capítulo 4, versículo 3 de Leonardo Boff. O inferno lá em Jerusalém era o grande lixão da cidade. Tá, mas isso aí é a Guiena. Aí tem livro aí no meu canal que é os 4 nomes dados para o inferno, né? Que é Hades, Guiena, Sheol e Tártaro. Aí que você tem que entender. Ué, você tá falando de Guiena, de fogo, né? O lixão de Jerusalém, beleza. Mas tem o Hades, o Sheol e o Tártaro. Então, esse problema é você chegar em um programa de entrevista, falar o que quer sem dar fonte, sem explicar nada. Aí fica fácil. É por isso que eu falei, quer fazer teologia, é bom que você saiba alguma coisa de Bíblia. Por quê? Porque senão você é obrigado a aceitar qualquer coisa que qualquer um fala, porque você não tem argumento. Você não tem argumento. Um exemplo, tudo que ele está falando, o cara que está entrevistando ele é obrigado a engolir. Por quê? Porque o cara não tem conhecimento. O cara não tem conhecimento de causa. Não tem como você entrar em nenhuma discussão, não tem como você... É igual se um médico falar bebe mijo, você vai ser curado. Ai, mas o cara é médico, você não é nada. Ou você acredita no que ele está falando, ou você tem a noção de medicina. Onde sempre fumegava, podia chover quando quisesse. Fogo. É. Então botaram o diabo lá. O diabo nasceu da cultura Não, humana. ninguém botou o diabo no inferno ainda não. É fake news. É uma fake news. O diabo é fake news. Porque se É isso fosse que eu acho verdadeiro, interessante. A maior mentira do diabo é convencer as pessoas que ele não existe. É claro que não vai usar um leigo, né? Vai usar pessoas assim. Ai, ai. Por isso que ele foi excomungado da igreja, hein? A igreja que queimou um monte de gente em nome do Satanás. E agora dizer que o diabo não existe é uma afronta. Tem que pedir perdão pelo resto da vida, né? O diabo, seja queimado na fogueira. Ah, você é do diabo, agora você vai ser morto em praça pública. Né? É igual... a terra é redonda, mas queimaram o cara. Mataram o cara. Você é do diabo, o diabo te usou e matava o cara e depois teve que escrever um artigo pedindo perdão. O diabo não existe. É fake news. É uma fake news. O diabo é fake news. Porque se fosse verdadeiro, aqui é teologia pura. Porque o ato criador, se Deus não diz, Marcelo, exista, você voltaria ao nada. Deus tem que dizer, cada momento tem que criar você. Deus não ia criar um que ele jogou no inferno, criá-lo a cada momento, porque a natureza dele é amor, é bondade, é misericórdia. Jamais faria isso. Então eu digo, olha... Conversa isso com o Adolf Hitler depois, nós devemos com serial killers, depois você bate um papo com eles. A vida tem que ser celebrada, tem que ser vivida em convivência com os outros. E esses que satanizam, eles se transformam em Satanás para os outros, porque tornam mais difícil a vida. Ai, Leonardo, eu tô saindo quase com uma esperança de não ir pro inferno dessa vez. Você não vai. Não vou. Ai, que bom. Depois você vai dar conta dessa almazinha Que tal um perdida. cartão com limite de até 10 mil reais? Então depois ele dá conta dessa almazinha perdida. Então terminamos aí o vídeo, né? Esse é o problema. Depois que o cara tá com a vidinha toda ganha, toda feita ali, no seu conforto, né, de ter vivido a vida inteira às custas do Vaticano, que viveu a vida inteira às custas da igreja, né? Qual era a ideia de freira e de padres e de homens ricos da época quererem que suas filhas virem freiras?
é porque tinha que dar tinha que escrever um atestado de que quando a família morresse, todo o patrimônio fosse para a igreja. Então é por isso que eles construíram o Vaticano, né? Se eu não me engano, um dos menores países do mundo. O Vaticano é um país, lá ruas de ouro, né? Mar de cristal, tá tudo lá. Os túmulos, né? Os túmulos dos verdadeiros santos apóstolos. E construir a história em cima da miséria dos outros e depois dizer, não, quer saber de uma coisa, tudo aquilo não foi verdade. Aí você devia ter vergonha nessa cara depois dessa idade. Mas tudo bem, fica aí essa crítica ao senhor doutor Leonardo Boff.